tema de serviço. Nós somos discípulos de Jesus e ele era o quê? Eu coloquei a palavra doulos ali para você entender que a palavra doulos significa escravo. Já eu vou explicar para vocês o que significa este escravo. É uma palavra forte. Deixa eu te adiantar então logo essa parte do escravo. Quando Deus escolhe enviar Jesus, e isso está em Filipenses capítulo de número 2, diz que ele tomou a forma de escravo. Por que a Bíblia chama Jesus de escravo? Porque Paulo também se chama de escravo, você vai ver. Então a gente vai lendo esses textos, o texto bíblico que coloca a 1 Tessalonicenses, eu não vou ler, mas lá no finalzinho, diz assim, a nossa conversão é para servirmos a Deus. Lá fala assim, porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Pode ler o resto? Vamos lá. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, vai lá. Olha só, a sua conversão, a minha conversão, para Deus, saindo da idolatria, saindo do engano, foi para servir a Deus. Por que isso? Porque Deus, antes de chamar qualquer um de nós, antes de criar o mundo, ele já estava pensando que cada um de nós era útil para o outro, para o reino e para o serviço. E Paulo também faz isso. Quando ele diz em Romanos 1, Filipenses capítulo 1 também, Tito também, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele usa a mesma palavra que se refere a Jesus, a palavra doulos, que significa escravo. O que significa escravo? Está dizendo assim, você é propriedade de Jesus. A palavra doulos é isso. Jesus estava como escravo de Deus, no sentido de que ele pertence ao Pai para cumprir o propósito. Agora, José está no Egito como escravo, então ele é doulos de Faraó, e ele vai cumprir um propósito ali para Faraó. É claro que Deus está naquele propósito. Então, agora, também existe uma outra palavra, que você vê nesses dois versículos de Colossenses 4, 7, 1 Coríntios 3, 5, a palavra diáconos, por isso que quando a gente fala os diáconos da igreja, é uma palavra grega, e diáconos aí não é tanto esse aspecto de ser posse, propriedade, não, o ministro, o diácono, que é ministro, diácono é a mesma coisa, é o servo também é a mesma coisa, é aquela pessoa que exerce tarefas. Então, doulos está falando daquele que é posse, propriedade de Deus, e o ministro, o diácono, é aquele que exerce o serviço. Agora, note, o combinado nosso foi esse, você come o bolo, come o suco, toma o suco, mas fica aqui comigo. Então, o que você tem? Paulo diz que ele é diácono. Paulo se diz diácono. Paulo se diz ministro. Então, como é que um apóstolo é diácono? Porque todos aqui somos, a bem da verdade, diáconos. Todos somos servos, e a palavra servo é diácono. Então, nesse sentido, nós todos somos doulos, que pertencemos a Deus, e todos nós cumprimos tarefas, portanto, somos todos servos, todos somos diáconos. Diga para a pessoa do seu lado, boa noite, minha diaconisa, boa noite, meu diácono. Pode falar. É isso aí, boa noite, meu diácono. Todo mundo é servo. Deus pensou no fruto da salvação quando nos criou. Olha o que diz, e agora eu quero que todos leiam, Efésios capítulo 2, verso 10, rapidamente, 1, 2, 3. Para as boas obras, para que andássemos nela. Ou seja, todo mundo, antes mesmo de existir, já havia Deus pensado de que você serviria, de que você seguiria boas obras. Ou seja, que a sua vida estaria pautada por um caminho de boas obras. Isso não é uma questão de você, simplesmente uma pessoa, eu nasci, agora eu estou afim de fazer. Não. Você foi criado com a intenção que Deus lhe criou para boas obras. É assim, exatamente assim. E Deus espera que você sirva. Coloquei ali em amarelo, o texto de Salmo 101, verso 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus espera que você o sirva, mas Ele também espera que você sirva com alegria e com temor. O Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria, e o Salmo 2 diz, servir ao Senhor com temor. Existem outros textos que falam, mas servir com alegria e com temor significa você é responsável pela atitude sua no serviço.
Tem pessoas que vêm aqui para o Juade, por exemplo, é capaz de vir um líder do Juade sábado de tarde. Ai, meu Deus, que saco, Jesus, que fardo é esse? Está completamente errado. Você diz, a Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Então, se você... Eu digo porque há muito tempo aqui estive no ministério aqui de louvor, tocando e tal, ensaiando, e eu nunca vi ninguém chegar aqui zangado, brigando, porque teve ensaio. Eu nunca vi, não lembro. Todo mundo vem com o máximo prazer. Para você ter uma ideia, tem um grupo de louvor, e quando dá, tipo, aqui começa 4h30, às vezes é 5 horas, para 4h30. Quando dá 4h20, aí o pessoal começa a escrever, o Uber cancelou, vou chegar atrasado. Todo mundo dá satisfação. Todo mundo, eu peguei um garrafamento, todos vêm no horário e todos dão satisfação. E por que fazem isso? O pessoal da operação de som também, que chega cedo. Eles chegam para ajudar o pessoal do som, porque eles servem ao Senhor com alegria e têm uma atitude de temor. Agora, Deus vê e Ele não esquece, Ele recompensa o serviço. Eu quero que todo mundo leia esse versículo, porque esse versículo é um dos versículos mais importantes que pode você decorar acerca do serviço. É um versículo que tem que ser decorado, de tão importante que é Hebreus 6:10. Eu sei decorado, mas vamos lá, todo mundo ler esse texto, menos aqueles que estão com o bolo na boca. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Com o seu nome mostrastes. Olha só, como disse Ângela aqui no aniversário de Dani, falou do gerúndio. Olha aí, enquanto servistes e ainda servis. A gente está numa dinâmica de serviço e Deus não esquece nada. Irmãos, Deus não esquece, por exemplo, quarta-feira teve uma comemoração que foi a pregação do Evangelho, aqui Dani fez o aniversário, para pregar o Evangelho. E Ivandilto ficou encarregado de convocar pessoas que quisessem voluntariamente estar aqui, homens, para ajudar na logística desse evento. Muita gente descrente esteve aqui, eu preguei o Evangelho em determinado momento, e aí o que acontece? Começou os nomes, e aí no final Marina perguntou na diaconia, vem cá, Vandilton, como é que está como é que estão os voluntários? Estava lá todo o nome de todo, tinha oito homens aqui, que não tinha nada a ver com a história. Chegou aqui, os 8 homens estavam de preto, que ela pediu, e eles estavam aqui servindo ao Senhor. Quer ver outra coisa? Mesa e amor. Eles pediram para ajudar aqui, estava a mesa e amor toda uniformizada, estava aqui todo mundo aqui, as meninas tudo arrumadinha para servir. E Deus é injusto? Não, cada pequeno ato desse, Deus está registrando no céu. E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, acho que é 14, que fala assim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Exatamente o que vai acontecer quando a pessoa morre, quando a pessoa vem a óbito, quando o Senhor leva, quando ela dorme do Senhor, as obras dele ficam guardadas para a recompensa. Um exemplo claro dessa pessoa aqui se chama Ilka Maria. A vida inteira na fidelidade do serviço ao Senhor, ela partiu para a eternidade, mas as obras dela estão guardadas para o galardão dela. E é assim que funciona. Deus se lembra de cada pessoa que está preparando uma aula do Videirinha aqui. Diz exatamente isso. Cada detalhe pequeno, Deus se lembra. Por exemplo, para vocês ficarem sabendo, tem um rapaz que é consultor de som, muito, muito, muito conhecido, tem um estúdio de som maravilhoso, um cara super técnico, e ele é consultor de som, e a gente vai mexer nesse som, vai tirar essas caixas, botar 2 lá para trás, para ter um som melhor, né? E aí tem os custos disso, tal, e essa turma vai vir aqui, talvez esse fim de semana, e vai passar fiação e subir, botar tudo, tal. Como é que funciona isso? É um serviço ao Senhor, e ninguém vai ver. Quando chegar no domingo, o som está todo pronto. E aí? E aí que Deus não é injusto para esquecer da vossa boa obra. Todos hão de receber galardão. Um exemplo dedicado é o exemplo de Epafrodito. Eu vou ler ali, porque eu cortei os textos. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão cooperador, e esteve doente, quase à morte, tende-o em honra. E aí vem a parte em amarelo, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe, eu sei o que a Lisiana está sofrendo. Não é coisa pequena. Há um problema de coluna grave. Ela está sofrendo dores que não param, né? A gente ajuda ela, os médicos aqui em especial ajudam ela naqueles sofrimentos todos, mas pergunta a ela se ela quer sair de fazer a obra. Pergunta se ela quer sair. Pergunta se eles querem ir embora de lá.
Tem que resolver? Tem. O que a gente vai fazer? Coitadinha dela. A Lisiana, venha para cá. Ela sai de lá para vir para cá sentir dor aqui. Não entendi. Quer dizer, Epafrodito foi à beira da morte servindo a Deus. A Lisiana está servindo a Deus em uma situação de grande dor. O que a gente faz? A igreja vai orar. Mas ela é uma das muitas pessoas, como eu e qualquer outras pessoas, que vão servir a Deus e tem um preço servindo a Deus. Tem muita gente que quer servir a Deus no comodismo, na comodidade, na facilidade. Não tem microfone, não prega. Não tem contrabaixo, não tem guitarra, então não tem louvor. Qualquer coisinha, qualquer dificuldade que é todos... Não pode ser assim. A gente tem dificuldade quando vai servir a Deus. Grupo de conexão. Uma pessoa está ali, uma criança, aí derrubou um jarro, não quero mais grupo de conexão na minha casa. Não entendi. As coisas têm preço. Tudo que a gente vai fazer tem preço. Se for trabalhar, tu tem que levantar às 5 da manhã para fazer a marmita, esquentar alguma coisa, sair mais cedo para chegar no horário, tudo tem preço. Servir a Deus, muito mais. Por quê? Porque se você vai trabalhar em um determinado lugar e leva comida para esquentar meio-dia, não tem Satanás para dizer, vou azedar o feijão dele. Não tem isso, não. Só que quando você vai servir a Deus, meu amigo, Satanás não quer que as coisas aconteçam. Meu pai contou, agora no aniversário, terça-feira, ele me contou um testemunho interessante. Estava pregando o evangelho com a Kombi, ele tinha o hábito de pegar a Kombi, encher de banquinhos de plástico e ir pregar lá naquela, como é que chama? No litoral norte, na direção de Praia do Forte. E ele tinha ali, na base de 27 igrejas, carro circulando aquele negócio, e ele pegou a Kombi, e ele disse que chegou um dia num determinado lugar para pregar, e a Kombi parou, ele pregou o evangelho, e a Kombi parou, simplesmente parou. Não sei se é quando estava indo ou estava voltando. Estava voltando, né? Quando estava voltando, a Kombi não pegava. Aí ele parou, fez assim, vamos orar. E ele contou em terça-feira agora. Aí falou, Senhor, nós não viemos aqui para fazer uma coisa nossa. Nós não viemos aqui por um motivo nosso. Senhor, conserta esse carro aqui agora, porque eu quero voltar e nós já fizemos a tua obra. E pum, bateu a chave, pegou na mesma hora. Aí foi embora. Quando chegou na porta da igreja de Vilas, faltando 20 metros para a igreja, o carro morreu. Os irmãos ainda levaram o carro empurrando 20 metros. Jesus empurrou 20 quilômetros e eles 20 metros. Né? Aí ele diz assim, Deus não quer interferir, Deus não quer agir? Quer agir. Mas essas coisas têm que acontecer. Existem preços, porque Satanás não quer que as coisas aconteçam. Claro que não quer. Ele quer atrapalhar você, quer tirar de motivação. E Epafrodito fez o quê? Ele não queria nem saber. Ele foi servindo até a beira da morte. Continuo servindo, que Deus cuida de mim. Essa é uma lição clara. Quer ver outro serviço? Hoje você sabe que a igreja ela dá o suporte financeiro para os cantores aqui. Os cantores, eles têm aula de canto, né? Tem aula de canto. Se entrar mais cantor aqui, vai para a aula de canto. E a menina que dá aula de canto aqui é da Igreja Batista, do Campo Limpo. E ela ficou grávida. E novembro, dezembro, e teve filho. Beleza, amém, glória a Deus, vai acabar a aula. Viajei. Teve gêmeos. Teve 2 filhos. Aí, em janeiro, começa não sei o quê. Daqui a pouco eu vi um movimento aqui no áudio. Quem está com a chave da videira? Não sei o quê. Oxê, vocês estão com aula de canto? Com quem? Com ela. Oxê, tem um mês que ela pariu, mas ela veio para aula de canto, vai dar aula de canto a todo mundo. Irmãos, é doida. Desculpa, foi mal. Mas assim, servia ao Senhor com alegria. A atitude dela, deixou os 2 bebês, veio dar aula de canto aqui, volta. Se virou nos 30, mas não deixou o serviço do Senhor de lado. É o que Epafrodito fez. E eu vou dizer uma coisa que a maioria acha que no céu, todo mundo lá, agora todo mundo. Vocês vão tudo assim, no céu de branco, assim. O céu não vai ser desse jeito, eu nem quero ir. Não vai ser assim não, irmão. O céu não é um saco, não. A Bíblia diz, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Você vai ler a parte amarela, viu? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro
Então, quando chegar no céu, vai ter serviço, um vai estar operando som, outro vai estar tocando contrabaixo. Vai ter bagunça de serviço no céu. Não é tão mansinho cantando, feito um negativo, não funciona assim. No céu vai ter serviço. Então, aqui é Efésios capítulo 6. A gente vai ver algumas orientações. Fernanda, vou chamar a Fernanda aqui, vem para cá, Fernanda. E a gente vai começar a fazer algumas conclusões. E essas conclusões, ainda estou bem tranquilo no horário. Você vê que é um tema que eu sempre tenho que falar, que a gente vai fechar o ano. Então, falar duas coisas e fazer os comentários, Fernanda vai fazer aqui. Primeira coisa que você vai ver aí é que a Bíblia instrui que quando a gente for servir as pessoas, servir bolo, quando for arrumar energia aqui, essas coisas a Bíblia manda fazer para Deus. E vai mais, quando você for trabalhar na sua atividade profissional, no seu emprego, na sua escola, do seu chefe, você serve ali para Deus. Tu sabe o que é isso? Amanhã de manhã você vai trabalhar, a pessoa persegue você e você faz isso para Deus. Exatamente isso. É por isso que o cristão é livre de perseguição. Porque se ele está fazendo para Deus, a pessoa que está perseguindo, ela que se vire com Deus. Ela que enfrente Jesus. Porque você está fazendo para Deus. Como é que faz? Aí é outra história. Procure seu discipulador, procure seu pastor, ele vai dizer, faça isso, faça aquilo, não revide, não sei o quê. A prática é o mais... é o detalhamento que eu não vou falar no microfone. Mas é assim que funciona. Não sirva a Deus como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, faça a vontade de Deus de coração. Então, se vai servir bolo, faça de coração. Se vai cantar, faça de coração. Se vai trabalhar no videirinha, se vai legendário, vai fazer tudo o que você fizer, fazer de coração. Ok? E aqui a outra, são faltas mais duas, e aí Fernanda vai fazer algumas menções. Procure saber qual é o teu dom. Existe uma playlist lá sobre os dons espirituais. Você pode entrar no YouTube da Videira, procura playlist, procure dons espirituais, você vai ver os dons do Espírito, os dons de Deus e os dons de Cristo. Quando você terminar de assistir, entra no 991039933, eu te mando o teste de vocação, você faz o teste vocacional. Depois que terminar seu teste vocacional, eu te mando o seu dom básico, geralmente dá dois dons essenciais, e você vai ali. Eu não vou repetir aquela pregação, eu não vou mesmo. Então a pregação está lá, assiste, e você vai entender que o que você é, aquilo que o seu jeito de ser, já funciona no reino, e é um jeito que Deus criou você. Tem uns que têm um jeito mais mestre, outros têm um jeito mais agressivo, assim, eles são tipo profetas, são exortativos, outro mais como Fernanda, docinha, ouve, que é uma maravilha. Então, o que ela é? Aquele dom de aconselhamento, que é o dom de paracaléu, exortar, tudo isso aí está previsto na Bíblia, está tudo previsto. Então, essas coisas, todo mundo vai servir, mas vai servir de acordo com o dom. E vamos todos ler o texto para eu abrir a última projeção para a Fernanda falar. Vamos ler todo mundo esse texto? 1, 2, 3 já? Quando vier, vou lhe dar uma notícia. Se você não está servindo ao Senhor, você está dentro d'água. Porque quando o Senhor chegar, vai que ele chega quarta-feira que vem. Ele procura ver o que você está servindo, você fala, Senhor, eu estou... veja bem. Não existe veja bem. Você tem que servir. O mínimo que você pode fazer é você chegar para o seu líder de conexão e falar, eu queria servir na conexão, tem alguma coisa para mim? Tem. Aí ele vai te dizer alguma coisa. Ele vai dizer, faz o seguinte, você vai ficar responsável pelos aniversariantes. Ele vai falar alguma coisa. Você começa com um detalhe. E aí vai aprendendo a servir, encontrando o seu dom desde aquele momento. Já que eu falei várias coisas aqui, Fernanda vai fazer vários comentários. Libera o som desse outro microfone, do vermelho, né? Pode ser o vermelho? Alô? 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 Som vermelho. Pode falar. Alô? Pode falar. Boa noite, queridos. E uma coisa interessante que a gente nota é que nós somos chamados servos. Nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, mas nós somos denominados servos. Aí diga assim, eu, um servo, diga aí. Eu, um servo? Sim. Você é um servo. Sabia disso? E todo mundo aqui é servo de Deus. Foi alcançado para servir. E servo é um
versículo, Efésios 2:10, que diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Você está andando nessas boas obras que Deus já preparou de antemão para você? Tem um caminho de serviço para cada um de nós aqui. Eu vou comentar sobre esse primeiro ponto, dom e caráter. Você pode descobrir seu dom. Todo mundo é servo, mas de modo individual tem a forma específica de servir. Por exemplo, ela serva e ela exorta ou encoraja. Ela tem o dom de encorajamento. Fernanda tem o dom de encorajamento. Mas Fernanda também tem o dom do ensino. Ela tem esses dois dons, do ensino e encorajamento. Por enquanto, ela não tem exercido tanto o dom do ensino, formalmente. Ela tem exercido mais o dom do encorajamento, ok? Perfeito, está definido. Mas a pergunta é se ela tem caráter para encorajar, se ela ouve as pessoas, se ela compreende as pessoas, se ela acolhe as pessoas, se ela ama. E aí vem os elementos do caráter, porque tem gente que tem o dom, todo mundo sabe que tem um dom, mas ele não tem caráter, ele não cumpre o que diz, ele não cumpre seus horários, ele não administra suas finanças, ele é uma pessoa mentirosa, ele é uma pessoa que não controla seu gênio e seu temperamento. Ele tem vários elementos de caráter, embora ele tenha um dom. Então, o que acontece? Você pega uma pessoa que tem um dom, mas que não tem um caráter tratado, coloca ele numa posição, ele vai estragar todo mundo do lado dele, mesmo que ele esteja fazendo aquilo que deveria fazer, mas ao mesmo tempo que faz, machuca, estraga, quebra e... Tem gente que tem um dom de pregar, de falar em público fantástico. Quando você chega perto da vida daquela pessoa, vai ver o caráter e não corresponde àquilo que ele fala, àquilo que ele diz. Tem o dom, mas não tem o caráter. Outro, não, está ali, uma pessoa que ama, que serve, está disposto e disponível para quem tiver qualquer necessidade. Dá um microfone para aquela pessoa pregar e não consegue porque não tem o dom. Então, dom e caráter são duas coisas. Espero que você tenha compreendido o que é cada uma dessas coisas, né? Segunda coisa que eu falei, não se economize. Não se economize, dê o seu melhor. Você vai servir no Videirinha esse ano, você vai servir no áudio e vídeo, você vai trabalhar. Não se economize, faça o seu melhor. Essa oportunidade que você tem é para você desenvolver habilidades relacionais, inclusive, porque você vai se desenvolver. Ninguém serve sozinho. Ninguém aqui lidera, por exemplo, conexão sozinho. Ele tem outra pessoa, no mínimo, do lado dele. Então, ele tem que dialogar, ele tem que combinar quem vai pregar, quem vai cantar, ele tem que combinar. Então, cada serviço que é feito aqui tem uma escala, por exemplo, ali. Você viu que na hora que eu chamei Rian estava lá dentro. Aí ele saiu e tem gente lá trabalhando. Tem uma escala. Então, eles não podem se economizar. Tem que chegar cedo, tem que procurar saber, tem que ler umas regras de operação de computador, tem um bocado de coisa. Então, não se economize. Hoje eu te recebi um testemunho, nós compramos 2 equipamentos hoje, e o rapaz de Serrinha foi lá receber o pagamento, e lá em casa, e ele falou assim, olha o que ele falou, pessoal do som, Jaelson, todos vocês, ele falou assim, rapaz, eu falei, a gente vai comprar tal equipamento e tal. Ele falou, Adriano falou da equipe lá, disse que a equipe é muito competente, muito preparada, eles conhecem muito. Adriano falou da equipe aqui para o rapaz. O rapaz não é cristão. E foi aqui dando um bom testemunho que Adriano deu dos nossos 4 operadores de som, Luciano, Jaelson, Fábio e Fabrício. Ou seja, eles se desenvolvem e não se economizam, estudam. Tem curso de operação de mesa de som, pessoal, que tem mais de 70 vídeos, está tudo lá no negócio, eles assistem tudo e ficam entrando em lives e dominando. Não se economizar. É aquela pergunta, né? Se não agora, quando? Poupar para quando? Se poupar, no caso, né? Se poupar. Não, eu vou deixar para depois. Eu vou... Para quando está se poupando? Economizar para quê? Porque a pergunta é essa. Se não agora, quando? Vai seguir quando, né? É agora, é hoje. Está no teu alcance, faça agora. Você tem dono, sirva a ele. Ó.
Não espere reconhecimento das pessoas, porque você está servindo é a Ele. O que significa dizer que algumas vezes... Por que a gente honra? Por que eu chego e trago os pastores aqui e honro? E vamos fazer sempre. Nós honramos os líderes todos, porque a Bíblia manda. Ah, mas você não gosta? Mas claro que eu gosto de obedecer a Bíblia. Eu amo Lucas, eu amo todos eles. Só que a questão é outra. Isso aqui é pedagógico. Eu estou dizendo a você, honre o líder. Eu estou dizendo indiretamente a você, para você fazer a mesma coisa. Honrar seu líder. Isso é um ensino de honra, ok? Ok. Mas isso não é galardão. Você acha que eu chegar a falar assim, você é um homem de caráter, você é uma bênção, ele perdeu o galardão? Claro que não. Ele está servindo a Deus e fazendo dezenas de coisas e ninguém aplaude. Ninguém chega assim, você... Não, essas coisas são pedagógicas. A gente só fala as coisas aqui que tragam algum tipo de ensino. É por isso que se fala. É por isso que se honra a pessoa publicamente. Sirva a Deus mesmo. Você que é líder Juade. Todos sabem que você está aqui. E qual o problema? Ah, mas é muito terrível, não sei o quê. Então não sirva a Deus. Fique em casa, parado, assistindo sei lá o quê. Quem é que assiste sábado de tarde? Tem nada que preste, não, de sábado de tarde. Ah, não, tem, de vez em quando tem um jogo do Real Madrid, tem gravado também, é só assistir gravado. Oh, meu Deus do céu. Real Madrid, aí tu vai ver lá o que é. Bom, sem comentar de futebol agora, né? Mas a verdade é que você está servindo a Deus, meu amigo. Agora, você pertence a Ele. Eu não quero servir, então você não é nem dele. Porque se você é dele, vai servir. Você foi chamado para isso. Dele é servo. Se é dele, é servo. Fala o 4 aí, veja como e para quem serve. Interessante que agora, recente, lendo, claro, não sei... Falta só esses 3 pontos, a gente termina. Quando Jesus fala assim, quando você estiver na frente de autoridade, não se preocupe o que, nem o como, nem o que você vai dizer, porque o Espírito Santo dará naquela hora. Dessa vez, me chamou a atenção o como, porque eu sempre... entendi, percebi ali o quê. Então, não precisa me preocupar com o quê. Eu vou falar porque o Espírito Santo me dará naquela hora. Mas não é somente com o quê. Está escrito o como e o quê. O como é importante. O Espírito Santo ensina esse como. Não somente o que fazer, mas o como fazer. Então, veja como você serve. Isso é importante. Não é o que você faz, mas o como você faz. Então, quando a gente diz servir ao Senhor com alegria, tem um como aí. O Espírito Santo nos ensina o como servir. Não é simplesmente servir. O como é importante. Liderar, e para quem você pregar, serve. Tudo isso aí tem um como. Interessante que, às vezes, tem um chefe, uma autoridade no trabalho, e tem temor, e tem cuidado por causa daquela pessoa que eu tenho que fazer de maneira correta, porque, senão, eu vou perder meu emprego, minha posição, os blá, 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 seja lá o que for. E servir a Deus, né? Saber para muito quem... mais. Quem você está servindo? Gente que conhece o nosso... Cantamos no início aqui, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, pois não... Né? Eles sabem de tudo. Então, o como é importante. E lembrar sempre para quem eu estou servindo. Isso. Né? O ponto 5, para terminar, suporte como bom soldado. Você vai carregar certos pesos servindo. Não existe nenhum serviço. Ah, eu quero ter filho. A barriga vai crescer. Vai engordar. Ah, eu não quero engordar. Não vai ter filho. Não tem jeito. Você vai, a barriga vai mudar seu corpo. Não tem jeito. Qualquer coisa que você pensar vai ter um preço. E no caso do serviço a Deus, você ainda vai ter a oposição maligna. Isso não tenha dúvida. Alugamos esse terreno aí do lado. Aí, olha que coisa engraçada. Aí, quando volta aqui essa semana, uma imobiliária foi lá e botou uma placa enorme no... Aluga-se esse terreno. Que doideira é essa? Aí, assim, Satanás está pintando o meu muro, vai catar coquinho. Aí lá vai, pronto, aí falou com a imobiliária falou com a outra imobiliária, aí disse, não, foi equívoco, tá? Pintaram o muro errado. Não, desde pintar o muro errado até rato, meu Deus do céu, a gente tem que enfrentar um monte de coisinha, de coisa pequena, a coisa grande, a oposição grande, a gente vai ter que enfrentar. Acabamos de capinar o terreno e Aguinaldo me deu notícia pesada. Eles não tem solo aí no negócio, não tem cimento em lugar nenhum. Você arranca o mato e é puro chão, terra batida, e agora?
A gente vai gastar quantos mil para fazer aquela pavimentação? Não sei, irmão, não tenho a menor ideia. Deus mandou alugar, abriu as portas, a gente entrou. Estamos com um desafio. Vamos enfrentar, vamos suportar esse desafio que está diante de nós. Enfrentar. Todo serviço tem esse preço. E, portanto, o ponto 6, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Deus conta com o seu serviço esse ano. Estamos começando esse ano. Tem muito serviço, pessoal. Tem muito serviço. Vandilton e Hilário, por exemplo, eles ficam falando, fulano de tal, Edinaldo, não sei o que, Raimundinho, aí ficam falando Marconi, esses estão... Por quê? Agora que a gente tem um terreno grande, vamos colocar o portão lá em cima, lá, pá, luz, aí lá vai botar toda a situação, a parelha, vai abrir um muro ali para você vir, pra estacionar o carro lá dentro, né? Aí vem para lá de cá, entra por aqui, tudo chique. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai estar lá? Quem é que vai estar organizando isso? Tem algum serviço. E aí lá vem Vandilton. Não, e a turma vai e se dispõe. E eles vão servir a quem, meu Deus do céu? A Niles? Eles vão servir ao Senhor. Eles estão lá, às vezes até perdendo. A gente vai aumentar o som para eles estão lá ouvindo a pregação. Mas não estão participando como nós, porque eles estão servindo ao Senhor com alegria. Você observa? Então é assim que funciona. A gente tem que ser fiel a Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie. Você está fazendo uma liçãozinha do Videirinha aqui, está aqui ensaiando, está em casa tirando a nota, está ensaiando a música, vai no desafinar. É serviço ao Senhor mesmo em sua casa, em seu banheiro, né? Fazendo os seus exercícios. E último, a glória, que é o que o Murilo fala toda vez que prega aqui, né? É o quê? Murilo fala sempre aquilo ali. Toda é o último ponto 7 aí. Fala aí. A glória é dele sempre. Né? A gente, eu não sei vocês, mas assim, Paulo fala, né, sobre que o pecado está sempre perto, né, nos rodeando. Quando eu quero fazer o bem, o mal está ali presente. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e vem um pensamento, uma tentação de que eu estou fazendo para me mostrar, estou fazendo para ser reconhecido. E quantas vezes esse pensamento impede a ação porque o pensamento veio. Eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para aparecer, então eu não vou fazer. E isso é um pensamento maligno. O que você faz é para Deus, é para a glória de Deus. Dê sempre glória a Ele. Faça como o Murilo acabou de fazer, a Ele toda a honra e toda a glória. Não é assim? A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. O que é, para finalizar, o que é essa história de a Ele toda a honra e toda a glória? O que é isso? Só para finalizar. Eu estou servindo a Deus e vai aparecer um brilho daquele serviço, um brilho. Por exemplo, fomos viajar com a família. Eu e Fernanda nos sentimos privilegiados. Irmão, você não sabe o que é você chegar a pegar um discípulo seu, que você conhece a história, que você chora sozinho ouvindo a história. Porque quando eu vi a história de Tâmara, eu sozinho chorava. Eu e Fernanda, meu Deus. Em que sentido? O sentido de coisas que cada um vive. E aí, de repente, anos depois, eu chego e eu estou olhando ela, sozinha, ela conversando com o pai dela. Eu tô olhando aquele homem. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Sabe que não tem preço isso. Isso não tem preço. A glória de Deus vai vir agora. Quando ela e ele, né? Todos, eles forem servir a Deus. Aí o brilho vem aonde? Vem em Tâmara. O brilho vem em Ananias. O brilho vem no serviço. O brilho, a glória de Deus vai sendo espalhada por uma vida livre, leve, solta. Então, a glória de Deus é justamente esse brilho que Deus permite. Veio o Antônio, para você ter uma ideia. O Antônio veio aqui e olhou a igreja. Você já sabe da história. Ficou maravilhado com o que ele viu aqui, ficou impressionado com a videira, aquelas coisas tudo, você já sabe de tudo, já falei várias vezes. Mas eu vou dar a última notícia. O Carlos hoje me mandou uma informação aqui no Zap, falou, pastor, semana que vem eu estou aí e nós vamos planejar a construção da obra lá de Novo Paraíso. Irmãos, é uma obra gigante. Tudo por quê? Porque no dia que ele chegou aqui, ele ficou impactado com o seu serviço, que redundou para a glória de Deus e brilhou, e ele disse, essa igreja é séria, nós vamos entrar com um projeto sério ali no sertão, com essa igreja. Vem cá, quem vai ganhar? Eu vou ganhar a comissão desse projeto? Você vai ganhar a comissão? Ninguém vai ganhar nada. Mas o brilho de Jesus vem no nosso trabalho como igreja, no trabalho daquela igreja como sertão, e a glória de Deus vai alcançar todas as vidas ali no sertão. Então, glória de Deus é isso, aquilo que Deus faz brilhar quando a gente está servindo para Ele com o coração correto. Amém?
Então, meu chamado para você é: começamos hoje um tempo de serviço, começamos um ano de serviço. Domingo que vem, esse palco vai estar cheio. O primeiro que convocou logo uma equipe, foi Mateus Rios. Falou: eu quero convocar o legendário para carregar isso tudo e botar lá dentro. Não tem ninguém para carregar, não é? Quem quer servir, corre na frente. Corre na frente, irmão. Então o legendário vai estar tudo aqui. Aí organiza, separa feijão, separa macarrão, as cestas completas, não sei o quê. Você traz o que você quiser, biscoito, aí ele vai separar e os legendários. E aí depois vira as costas, vai embora. Aí o Ministério da Ação Social vai se reunir, vai botar em sacos, vai botar um versículo bíblico, vai botar, quem sabe, um livrinho ali dentro, vai botar com carinho, vai fazer a entrega. Quer dizer, todo mundo se envolvendo. Começa aí domingo uma revolução de serviço nessa igreja. E se você ficou parado, ou se você está com o coração pesado e não está servindo por causa do coração pesado, é hora de você limpar seu coração. É dia de você dizer: eu quero fazer alguma coisa. Então, quando terminar aqui você, na sua conexão, procura seu líder, fala: esse ano eu quero servir, eu quero fazer uma coisa fixa. Em que ministério eu posso? E você pode se localizar num ministério ou na conexão. O que você não pode é achar que não vai fazer nada, porque você foi salvo para servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé e a gente vai orar, encerrando a nossa macro. E eu queria que aquelas pessoas... Preste atenção. É uma coisa sua. Não é uma coisa... Você venha para frente para se converter. Não, não é. É uma coisa sua. Muita gente falou isso para a gente, para mim e para a Fernanda. Eu quero que este ano de 2025 seja completamente diferente. Eu quero fazer uma coisa, eu quero me envolver, eu não quero mais as coisas como estão. Por que razão? Não sei. A pessoa falou isso. Não foi uma, não foi duas, não foi três, que falaram para a gente que esse ano de 2025 eles querem se mobilizar, se dedicar a servir ao Senhor. Então eu quero orar nesse momento, e quando eu começar a orar, se você quer fazer um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré, com Ele, eu quero que você venha aqui à frente. Pode vir aqui à frente. O compromisso é seu com Deus. Eu não sei qual é, eu não vou pedir que, por favor, venha, porque isso você já está pensando há muitos dias, então venha de acordo com aquilo que você decidiu, aquilo que você colocou no coração, e eu vou começar a orar em nome de Jesus. Pai bendito, nós queremos esta noite agradecer ao Senhor, meu Deus, porque nós hoje, Senhor, demos um start, Senhor, em nossas posições espirituais. Senhor, nós queremos nos realiançar contigo esta noite, para servir ao Senhor com alegria. Senhor, nós queremos nos realiançar contigo, para cumprir um propósito, meu Deus, daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nós queremos, Senhor, esta noite, nos colocar diante de Ti, Jesus, e dizer: Senhor, nós entendemos que fomos chamados para isso, para o serviço. Sabemos que o Senhor vai nos dar dons, habilidades, capacidade, unção, graça suficiente para desenvolvermos o que precisa. Sabemos que o Senhor também vai nos desenvolver como pessoas, no sentido relacional, técnico, no sentido, Senhor, funcional, no sentido, Senhor, de estudar. O Senhor vai nos ajudar, a cada um que está aqui à frente, a cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor capacite sim cada um, que o Senhor dê a cada um a visão clara daquilo que pode começar a fazer. Como Moisés, Senhor, que tinha a vara nas mãos, mas ele tinha o mar e não sabia como resolver a equação mar e vara. E o Senhor deu a solução para aquilo, mandando abrir o mar. Senhor, que aquilo que tem a mão dos teus filhos, seja uma conexão, seja um ministério, seja vizinhos, seja família, seja o que for, que o Senhor dê a cada um entendimento claro de como começar a te servir, e que isto seja para a glória do Senhor. A nós entregamos, Senhor, todos os ministérios aqui, o Ministério Joade, o Ministério de Louvor, Ministério Multimídia, todos os ministérios, Ministério de Família, todos, Videira Kids, queremos o Videira Café, entregar a Ti cada um desses ministérios, a diaconia, em nome de Jesus, para que esse serviço, Senhor, o Senhor seja não só glorificado, mas o Senhor pegue esta boa medida que é a nossa, que nós estamos lançando, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, seja aquilo que o Senhor lance naquelas pequenas sementes que nós vamos lançar. Em nome de Jesus, nos consagramos a Ti e nos dedicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que seja um ano de serviço, de dedicação, para a glória de Deus.